Jornada de Almas. Valentim Neto. Primeiro informe. No ambiente grego. O início de Júlio e Carla. Não existe céu mais bonito do que o límpido, banhado a pleno sol, apenas as cálidas noites pleniplatinadas encantavam mais. O sol total representava a ausência de charcos, provocados pela chuva, nas baixadas, também a limpeza da água dos riachos e rios, propiciando beber e banhar-se à vontade, bem como lavar as roupas e utensílios. A caravana tomava caminho logo ao alvorecer. Era cansativa, penosa até, a jornada por caminhos agrestes, mal abertos e pior conservados. Ruim na planície, terrível nos morrotes e escarpas. Esta situação da caravana liderada por Júlio. Já jornadeara muitos dias, este seria especial. Era entardecer e a jornada sob o escaldante sol já produzia efeitos sobre a caravana. Os cavalos suados e quase brancos do sal sobre seus corpos, salivavam muito. Júlio chega ao topo do morrote e desce do animal, com a mão em concha, protegendo os olhos, percorre o horizonte. Com um simples mexer dos lábios ressequidos, parecendo uma alegria inicial, anuncia aos companheiros que o destino do dia já está definido, Petras. Petras estava ao alcance dos olhos. Os aldeões se reuniram na única viela da aldeia para ver aquela caravana. Era uma novidade a passagem de grandes grupos e aquele tinha uns 100 cavaleiros, muito armados e carroças carregadas. Era triste ver o tropego desfilar de homens cansados, suarentos, vestidos com rudes vestes de algodão grosseiro, encardidas, em lastimável estado, algumas eram complementadas por coletes de couro batido. Mas parecia uma turba de pobres coitados, estropiados, depois de uma caçada qualquer. Em nada lembravam combatentes, mas eram combatentes. As armas eram rudimentares, grosseiras espadas, lanças, macetes, porretes, facões, facas, fundas, atiradeiras, arcos e flechas. As proteções eram todas de couro batido, escudos, perneiras e coletes. Montado em seu negro corcel, ereto, porte rude, vestimentas de proteção indicando sua posição de autoridade. Júlio olhava nos curiosos aldeões, avaliando suas condições físicas, pois precisava de combatentes, seriam usados nas batalhas contra Atenas. Um olhar o tira do raciocínio guerreiro e chama a sua atenção, 1,65 metros de mimo, cabelos castanhos longos, com tranças presas em caracol na nuca, olhos verdes, lábios finos, seios eretos e proporcionais, cinturada, ancas firmes, pernas arredondadas fortes, porém graciosas, saudável, alegre. Perguntava-se Júlio, quem seria aquela formosa figura feminina para que sua atenção fosse a minúcias. Já via e tivera em seus braços mulheres mais formosas, porém nenhuma o cativara como agora esta o fizera. Virou-se e ela não mais era vista. Voltou a examinar os aldeões. Petronio, como chefe da aldeia, saudou a Júlio e seus companheiros. Cavaleiro, eu me chamo Petronio. O que podemos fazer por essa caravana? A resposta foi simples. Sou Júlio, comando esta caravana em direção de Atenas, para combater os do que querem nos subjugar. Necessitamos de alimentação e repouso, para homens e animais. E Petronio continua, serei honrado em recebê-lo na minha modesta morada, assim como seus homens nas dos demais aldeões. Temos celeiro e curral para os animais, considere como se fossem seus, pois são de espartanos por Esparta. Aceitamos suas generosas ofertas, seremos breves, apenas descansaremos o necessário. Convocarei alguns da aldeia para nossa caravana e partiremos contra o inimigo de Esparta. Colocou Júlio. Petronio conduzia Júlio para casa e na sua curiosidade fui observando-o, uns 90 quilos bem distribuídos nos seus mais de 1,90 metros de altura. Tez queimada pela exposição ao sol, certamente pelas suas andanças de guerreiro, sisudo, marcas de batalhas em seu tronco, na frente e costas, rosto quadrado, firme, profundos olhos negros, fartos cabelos lisos, também negros, amarrados ao final em tranças, indicando sua procedência de classe média. A certa altura perguntou, o comandante acredita que os atenienses possam nos vencer? O olhar de Júlio percorreu Petronio, desde a cabeça até os pés, e orgulhosamente respondeu, os atenienses são acostumados a palácios e festas.
Cada espartano usará apenas um dedo para derrotar um deles. Não há menor chance para os débeis atenienses. Nós os massacraremos sem dó ou piedade. Levarão uma humilhante derrota. Nunca mais se ouvirá falar deles, a não ser como uma multidão de imprestáveis. Aquelas palavras muito impressionaram e aumentaram a admiração por Júlio. Ideias ocorreram a Petronio, mas apenas disse, chegamos. Entre e sinta-se começou a casa. Júlio entrou e parou como que encantado. Ali, na sua frente, a mulher que vira na multidão. Minha filha Carla, comandante Júlio. Apresentou Petronio com orgulho e interesse. Os deuses me conduziram a esta graciosa deusa. Certamente ela cozinha tão bem quanto sua bela presença. Júlio pronunciou suavemente, como que do fundo da alma. É claro que cozinha magnificamente. As mulheres também nos prendem pela boca e estômago, comandante. Desde pequena, sendo única, assumiu as funções da casa, pela morte da mãe e, como poderás ver, com muita qualidade. Ironizou a propósito Petronio. O jantar está pronto e será servido logo que terminarem de se banhar. Emendou firme Carla, fitando será Júlio e saindo para o seu quarto. Durante o jantar Carla lidava com seus pensamentos, porque sentia um ligeiro temor ao olhar para Júlio. Será um aviso para que tome cuidado com ele? Será medo da sua estatura? Nunca me senti assim, o que será? Preciso falar com papai para que ele não me comprometa com esse homem. Concluído o jantar, Júlio, batendo na barriga diz, feliz daquele que disposar essa magnífica cozinheira e doce mulher. Não aguento mais comer, até me cedi, seria bom dar uma andada para ajudar na digestão. Petronio aproveitou a ocasião e emendou, muito boa essa ideia, vou levar o comandante para um passeio em toda a aldeia, sendo pequena dará para a digestão e voltarmos a tempo para dormirmos como deuses. O luar estava a pique, andavam sem qualquer problema, apenas desviando das valetas a céu aberto que escoavam as águas servidas das casas, uma leve brisa tornava o passeio mais agradável. O que o comandante está achando da aldeia? Inquiriu Petronio. Júlio, olhando para o céu, respondeu, a aldeia é igual a muitas por quais já passei, porém esta tem uma coisa que já me é cara. Caro Petronio, como bem sabe o amigo, a vida de um homem só está completa quando ele tem descendente e, para isso, deve estar casado, ter uma boa mulher, que lhe dê os filhos, cuide dele e o honre. Petronio sentiu que havia algo mais a ser dito e aproveitou. O comandante fala de tal maneira que me faz acreditar já a ter uma eleita. Ela existe. De onde é? Júlio estava acostumado a mandar e comandar. Foi direto na resposta. Minha eleita só depende do amigo que passeia comigo. Concordando, esposarei a eleita do meu coração, sua filha. Um calafrio percorreu o corpo de Petronio. Seus pensamentos voaram. Sempre havia se preocupado com o futuro de Carla e, agora surgia, assim de repente, como que por milagre, a solução dessa preocupação. Em tom sério afirmou, não imagino melhor marido para Carla e esposa para o comandante. Está firmado o compromisso, minha filha está prometida ao meu comandante. Parou, esticou a mão em direção ao antebraço de Júlio e o segurou firme, ao mesmo tempo a mão de Júlio fez igual movimento. Júlio, com voz vibrante expressou, caro Petronio, gostaria de esposar Carla amanhã, assim sendo, com os cavalos que temos, poderei ficar 3 dias para as festas e alcançar a caravana antes das batalhas. Com isto, dará tempo de ir para a batalha defendendo Esparta e, também, a minha amada esposa. Petronio levantou cedo, seus pensamentos estavam a mil. Finalmente resolver o problema da preocupação com o futuro de Carla. Quando ela acordasse daria a boa notícia e dos urgentes preparativos para o casamento ainda naquele dia. Um ruído. Petronio se vira. Era Carla. Papai, preciso lhe pedir um favor especial. Fale, filhinha. Estive muito preocupada esta noite. Pelos meus pensamentos passaram muitas coisas que me pareceram previsões desagradáveis. Resolvi fazer este pedido, por favor. Papai, não me prometa sem conversarmos antes. Desprevenido e sentindo como se uma bofetada o tivesse atingido, irritado, responde, você, minha cara filha, acredita que eu a prometeria sem ter certeza que era o melhor para sua vida e seu futuro? Que a colocaria sob os cuidados de qualquer irresponsável? Que não estou preocupado com o seu, e o meu, amanhã? Que,
Com a sua segurança e felicidade, eu também estarei da mesma forma. Papai, você já me prometeu? Sim, minha filha amada, eu a comprometi, e para casar ainda hoje, com o comandante Júlio. Carla mirou bem ao velho pai, pensou nos interesses que deviam ter pesado na decisão de prometê-la, tão rápido e sem avisá-la. Ponderou e, acalmando-se, conformada com a decisão, com a voz sumida disse: Papai, eu acredito que fez aquilo que julgou melhor para mim. Apesar de não compreender, vou acatar e honrar o seu compromisso com Júlio. Abraça o pai, beijo várias vezes e, saindo para o quarto, afirma: vou me preparar para o casamento. O casamento teve a presença de toda a aldeia e da caravana. Era madrugada quando Júlio e Carla saíram com destino à casa preparada para os recém-casados curtirem a pequena lua de mel. Chegando à porta, Júlio, alegre e delicado, toma Carla nos braços e, entrando na casa, deposita um suave beijo nos seus lábios, vai para o quarto e a colocando na cama diz: vou me banhar, amada Carla, fique à vontade, logo volto. Era uma deixa para que ela se trocasse. Pelo cérebro de Carla 1000 pensamentos afloravam, dúvidas, medos, ansiedades. O desconhecido surgindo inesperadamente em sua vida, o que faria? Como se comportar? Em suas lembranças nada constava desse tipo de ocorrência. Sentiu um enorme vazio interior e as lágrimas querendo aflorar. Porém, dada sua estrutura espiritual decidida, acreditou nas forças maiores e reagiu de modo resoluto. Esta é a minha vida, é o meu destino, vou vivê-lo. Vestiu suas roupas de noite, arrumou a cama e deitou ao ouvir os passos de Júlio voltando para o quarto. Júlio entrou no quarto que estava à meia luz, deitou. Virando-se para Carla sussurrou: Terna Carla, este é o mais lindo momento de minha vida, ao meu lado está todo um sonho que procurava aí, agora, está realizado. Quero fazê-la a mais feliz das mulheres, assim como estou me sentindo o mais feliz dos homens. Com carinho inesperado a envolveu e beijou com ternura. Naquele momento todos os receios de Carla desapareceram ante a declaração e a atitude de Júlio, e se entregou amorosamente. No dia seguinte a caravana partiu. O tempo é uma das ocorrências mais estranhas no cotidiano do ser humano, se é um período trágico. Demora a passar. Demora essa extremamente aflitiva e torturante, sendo de tranquilidade, às vezes feliz. Não conseguimos vê-lo passar, de tão rápido que é. Realmente, o tempo é do tamanho da nossa elevação espiritual. Quando estamos presos a valores materiais ele é enorme, arrastado, pesado e difícil de transcorrer, ele nos comanda. Quando nos prendemos a princípios espirituais ele é do tamanho que quisermos, lépido ou inexistente, leve e submisso. Os dias da lua de mel passaram rápido. Júlio, preparando a partida, vai fazendo as despedidas. Petronio, eu estou de partida, deixo minha querida Carla aos seus cuidados por mais um tempo. Terminadas as batalhas virei buscá-los. Se tiverem qualquer problema enviem um mensageiro. Deixo esta quantia para que Carla, e espero que meu filho e o teu neto, não passem dificuldades. Confio em ti, meu caro, para que tudo corra em paz por aqui. O seguir, demonstrando seu estado emotivo, abraçou-o com trêmula força. Comandante, vá para as batalhas sem preocupações, por aqui tudo estará bem. Respondeu Petronio, também emocionado e ofegando-o com forte abraço. Carla, maravilhada com a doce lua de mel, estava desconfortável com a partida de Júlio, embora soubesse que isso iria acontecer. Foi até a porta da casa e, no mesmo momento chega Júlio. Montado em seu negro corcel, desce da montaria, abraçando-o leva para o interior da casa, enlaçando-o ternamente sua cintura deposita um triste e longo beijo em seus lábios. Seus negros olhos não estão brilhando quando, com profunda paixão, diz: Carla, não devia o destino nos separar justo agora, quando a felicidade invadiu o meu coração, quando encontrei a razão de minha existência, quando poderia fazê-la a mais feliz das mulheres. Mas, o dever me chama, devo ir levando-a no meu coração, abafando a saudade e a tristeza da tua ausência. Farei de tudo para que seja rápida a minha volta. Quero envolvê-la com meus braços todos os dias, acariciá-la todas as horas, enchê-la de mimos e carinhos. Peço que não chores e nem entristeças nesta hora, pois a imagem que quero levar é a da minha eterna e doce amada, sorrindo, feliz.
O seu marido, o guerreiro acostumado nas encarniçadas batalhas, ali estava, derrotado pela presença e futura ausência dela, sensível e suplicante. Graciosamente ela coloca, o comandante manda e eu coloco o meu sorriso, espanto a tristeza, mas imponho que voltes breve, muito breve, para eu não precisar fingir alegria. Vá, meu terno amor. Rogarei sempre para que os deuses o protejam. Vá. Estaremos lhe esperando. Júlio, atraindo-a para si, abraça e a beija demoradamente, como se aquele fosse o último beijo entre eles, olha profundamente nos olhos, como a querer roubar sua imagem, solta-a e monta em seu corcel, sai disparada, num galope desesperado, sem olhar para trás. Carla segue olhando para seu amado, até ele sumir na curva da estrada. A Batalha de Júlio. Conforme cavalgava, Júlio foi divisando o planalto que estava alguns metros mais além. Ao atingir o planalto, desmontou e descortinou toda a situação. O planalto tinha mais de 1000 braças de extensão e mais de 100 de largura. Não permitia qualquer camuflagem ou esconderijo, pois sua vegetação de gramíneos e pequenos arbustos era irregular e falha. À sua direita, abrupta rampa de blocos irregulares, desde enormes a pequenos, com raros arbustos e, na sua esquerda, um morrote todo arborizado. Pensou, belo local para uma emboscada. Havia deixado as carroças para trás, escondidas pela depressão topográfica. A sua tropa, também não visível da planície, descansava aguardando sua chamada. Os seus espiões haviam relatado o movimento de tropas atenienses, contaram que eles tinham menos de 150 homens. Seria uma batalha tranquila, talvez meio-dia e já poderiam seguir para outras frentes de luta. O sol estendia o seu brilho pela planície, já estava pleno. Júlio sorriu a se ver pisando na própria sombra e pensou, eles terão sol nos olhos, isto é ótimo, tornará nossa vitória mais fácil. Ofuscados terão sérios problemas estratégicos e, nós, ampla e nítida visão do campo da batalha e das tropas. Vi movimento no outro extremo da planície, chamou sua ordenança e disse, o que vês? Soldados atenienses, meu comandante. Isso eu já vejo, quero mais. Parece que estão tocando tambores, eu mal os ouço. Esses folgados atenienses precisam de uma boa lição, dê sinal para a tropa se apresentar. Com a tropa alinhada, Júlio se dirigiu a eles. Espartanos, este é um momento especial. As notícias de nossas vitórias contra esse inimigo nos anima a mais uma esmagadora vitória. Precisamos da nossa liberdade, da liberdade de nosso povo. Por essas razões digo que esta batalha é especial, pois estamos próximos de Atenas e, após arrasarmos essa tropinha ateniense, estaremos batalhando nas portas da cidade, para entrar triunfantes na casa deles. A vitória é o louro do guerreiro, conquistemos mais um louro antes do definitivo. Viva a liberdade de Esparta! Viva Esparta! Viva Esparta! Respondeu a tropa. Cavalguemos sobre o inimigo. Em meia marcha. Ordenou Júlio. 100 braças. 200 braças. 500 braças, parem. Bradou Júlio. Lentamente girou sobre a sela, analisando a situação. Havia desconfiado de algo, nada estava normal. A tropa inimiga não se movera, continuava tocando seus tambores, imóvel. Ao olhar para trás, viu os rolos de fumaça subindo do local onde havia escondido as carroças. Sua mente guerreira vislumbrou erros e ordenou, formem um círculo. De forma ordenada e mais rápida possível a tropa se concentrou, formando o círculo e se protegendo. Chamem nossos batedores. Vociferou Júlio. Os oficiais rapidamente cumpriram a ordem e a resposta lhe chegou. Comandante, eles não foram encontrados. Fomos traídos de modo vil. Disse Júlio triscando os dentes. Tropas atenienses surgiam na planície, no ponto da fumaça, por trás dos tocadores de tambor, na mata e na rampa pedregosa. Eram quase 1000 homens. Aproximaram-se e cercaram totalmente as de Júlio, ficaram a umas 30 braças, em aguardo. Júlio viu as manobras atenienses e, chamando seus oficiais, lhes afirmou, vou até o chefe ateniense negociar, nada façam até eu voltar. Montou, sua ordenança o acompanhou carregando a branca bandeira. Abriu-se um corredor até a montaria do comandante ateniense. Júlio aproximou, examinou em detalhes o inimigo, porte altivo e sereno, sua idade estaria na faixa dos 70 anos, magro, cabelos alvos,
olhos azulados e de uma dócil firmeza. Aprumou-se na montaria e, com firme entonação, dirigiu-lhe a palavra: vim para negociar uma trégua. Comandante Júlio, sou Aristides, vamos até minha tenda para conversarmos. Falou com brandura o ateniense. Virou o animal, dirigindo para uma tenda montada na retaguarda. Na tenda, Júlio, sentindo-se desconfortável, diz: comandante Aristides, embora não o conhece já que me conhece, eu coloco apenas um termo para não ocorrer a batalha, abra caminho para a saída de minha tropa. Aristides sorri tranquilo e fala com pausa: caro comandante Júlio, você ainda não compreendeu a sua situação, a da sua tropa aí de Esparta. Os espartanos são fabulosos guerreiros, mas nos menosprezaram, acreditaram apenas na força bruta e se esqueceram da inteligência. Nós venceremos, pois montamos uma tropa muito guerreira, mas guiada pela inteligência. O que você viu hoje já é a etapa final desta guerra, seus espiões são nossos assalariados. Montamos uma rede de informações para colher informes de vocês e plantar falsas notícias da guerra. As vitórias que você ouviu, e das nossas fraquezas, foram manipulações nossas, e hoje você viu e sentiu o resultado delas. Não há termos de sua parte, os termos são apenas nossos, ou aceita, ou trucidamos sua tropa. Júlio analisou o palavreado de Aristides e tentou. Comandante Aristides, quais seriam os seus termos? Aristides deitou o olhar em Júlio, respirou fundo, e serenamente pronunciou: só um grande homem pode ser um grande exemplo, será o exemplo. Servirá como uma minha ordenança, porém desarmado e a pé, até a derrota final de Esparta. Júlio tremia internamente de ódio, pelo estado de subserviência que Aristides falava em colocá-lo. Sem muito equilíbrio emotivo respondeu: seremos trucidados, nunca humilhados, bravo caro comandante. Porém bravatas não resolverão seu problema. Podemos trucidá-los facilmente, pela nossa superioridade, e a seguir. É possível que trucidemos alguma aldeia. Que tal Petras? O coração de Júlio queria pular de seu peito. Que sujeito odiento, como poderia pensar em matar pobres aldeões? Mostrando todo o seu descontrole rugiu: este ato enlameia a honra militar. Aristides respondeu com sarcasmo: tem razão comandante Júlio, é melhor eu escolher outras atitudes. Que tal prendermos a ferros toda a aldeia e só trucidarmos, por traição, o líder dela e sua filha Carla? Apesar do ódio, Júlio entendeu a amplitude de informes do ateniense, acalmou-se um pouco e reagiu com a única saída, olhou bem firme nos olhos de Aristides e, assumindo sua futura postura, disse: aceito sua condição meu comandante. Ali em pé, Júlio não definiu o que era pior, ver sua tropa se dispersando cabisbaixa, olhando para ele naquela humilhante situação, ou a lembrança dos atenienses se divertindo em tirar suas roupas e vestindo outras, rotas, brincando de reverenciar suas vestes, brigando com elas e, a seguir, atacando-as como se elas fossem os espartanos, um terrível deboche. O regresso de Júlio. Realmente ocorreu o que Aristides falara. Júlio viu as forças espartanas serem facilmente derrotadas, e nada podia fazer por elas. Por mais que a situação o revoltasse, ele pensava em Carla, Petronio e, talvez, seu filho. Teve que suportar as atitudes e os olhares provocativos dos atenienses. Apesar de passar por humilhação constante, não desobedecia e não perdeu seu porte firme. As batalhas entre os atenienses e espartanos terminaram, novas batalhas se apresentaram, mas Aristides não foi nelas, porém Júlio ainda o atendia como ordenança. Sua dúvida era sobre quando seria liberado da imposição. Num momento de grande aflição, já pensando em fugir dessa obrigação, recebe a visita de Aristides e este lhe diz: o conselheiro Adonis mandou chamá-lo, ele me colocou uma importante situação. Como você cumpriu de forma correta a condição imposta naquele encontro no campo de batalha, respeitando e se fazendo respeitar, mostrando uma honra guerreira que eu jamais havia visto, aproveitei este momento de união grega para indicá-lo, como muito bem qualificado, para executar a missão apresentada pelo conselheiro. Vá, tenho certeza que será a grande chance da sua redenção. Se a guerra lhe fez triste, talvez agora seja a hora de voltar a se alegrar. Vá com sua total confiança, caro comandante Júlio. Vá se apresentar, Júlio. E Aristides o abraçou. Júlio estranhou o abraço e o caro comandante, ficou pensando,
O que seria essa missão? O conselheiro era pessoa de enorme influência e muito poderoso. Será que estava com problemas? Divagando sobre os problemas que o conselheiro poderia ter, apresentou-se ao secretário do conselheiro. Sou Júlio. O comandante Aristides mandou que me apresentasse ao conselheiro Adonis. O secretário, sem qualquer expressão facial diferente, levou-o a uma sala e pediu que ali aguardasse. Algum tempo depois, com Júlio já se afligindo pelas suas divagações, entra na sala um ancião, nos seus 80 anos, e vai até Júlio, que se levantara do banco, examina dos pés à cabeça, faz um sinal de mão para Júlio sentar e senta-se no banco a seu lado, dizendo: não esperava que fosse assim tão corpulento, maciço, alto, porém são belos indicativos para o que eu necessito. Júlio, a guerra entre Esparta e Atenas foi apenas uma briga de família perto dessa guerra que agora enfrentamos. Esses bárbaros do norte estão nos dando muito trabalho, precisamos acabar rápido com eles para não afundarmos juntos. Após o final das diferenças gregas, muito labutamos para a paz se fazer valer em nossa pátria unida. Muitos erros foram feitos, injustiças também, mas nem bem instalamos a nossa democracia já outra guerra ocorre. Há uma situação especial neste momento da guerra e podemos derrotar os bárbaros, porém, só o faremos com uma pessoa acima da média, com grande capacidade de luta, obstinação, amor à pátria desapego à vida. Temos pouco tempo para treinar uma tropa de 500 homens e surpreender os bárbaros. Sei que a pátria grega ainda nada lhe representa, dada a sua condição de preso à palavra de guerra, mas, neste momento, lhe coloco que é nesta pátria que vive sua família seu filho, meu filho. Gemeu Júlio. Sim, seu filho André. Forte e esperta criança, alegria da mãe e do avô. Minha querida Carla, e eu tão distante nessa hora delicada de nossas vidas. Ao que nos leva a guerra. É por tudo isso que você foi chamado Júlio. O risco de morrer é enorme, mas creio que não morrerás. A vitória representará a sua libertação. A palavra de guerra, voltar para os seus, para ver e abraçar seu filho, sua mulher, em vida renovada. A esperança brilha. Diga, conselheiro Adonis, o que espera de mim? Qual a minha missão? Treinarás essa tropa, liderarás nosso salto de campo, receberás ordens do comandante de campo. Porém, se aceitares, o tempo será muito curto para o treinamento. Teremos que ter essa tropa alinhada no campo em 4 luas. Pode recusar e voltar ao comandante Aristides, e aguardar ele liberá-lo, ou aceitar e já conseguir sua liberdade plena. A escolha é sua, decida. Quantos pensamentos passaram pela cabeça de Júlio naquele momento seria até impossível saber. Entre muitos contra e poucos prós, pesou Carla e o filho. A possibilidade de viver ao lado deles reacendeu o fogo guerreiro e Júlio decidiu: eu aceito e sairei vitorioso. Durante a subordinação que lhe foi imposta, Júlio se entregou a uma nova situação, a de simples executor de ordens. Com as andanças efetuadas por Aristides e suas batalhas, observou, por várias vezes, algo que desconhecia e que este já havia citado: as táticas de guerra, não mais as naturais pela força e posição. Uma nova forma de encarar as batalhas, com o uso de fatores racionais. Os combatentes não passavam de bonecos que se moviam dentro do campo de batalha, de acordo com um elaborado quadro tático, com distribuição de acordo com os pontos fortes ou fracos do adversário. Conduzia-se o inimigo para o ponto geográfico que minimizava ou anulava suas melhores qualidades. Aprendeu que o combatente só forte não era mais o ideal, precisava ser forte, hábil, resistente e rápido. As armas, armaduras e escudos deveriam ser eficientes e mais leves possível. Júlio aplicou todos esses conhecimentos na montagem e no treinamento dos combatentes que foram colocados à sua disposição. O tempo era muito pequeno e o treinamento foi extenuante. 3 semanas, todos os dias de sol a sol e com treinos noturnos ao luar. A cada dia Júlio observava as reações de seus comandados, aumentando ou diminuindo os exercícios. Sentindo que a tropa estava em bom estágio de treinos para a batalha, ao 22º dia, com eles em formação, anunciou: companheiros de combate, vocês estão muito cansados, mas bem treinados. Logo mais iremos para o campo da batalha, vocês deverão estar firmes e resolutos. A pátria confia em nossa vitória, nossos comandantes confiam que a nossa parte,
que é fundamental na batalha, será bem feita. Vocês ganharão uns dias de descanso, vão se distrair, despedir da família, façam tudo o que acharem necessário, pois não sabemos se voltaremos e quem voltará. Daqui a 3 dias iniciaremos a marcha para o local da batalha, iremos acelerado e com pouco descanso, portanto. Aproveitem a folga. Estão dispensados. Júlio ouvia as instruções do comandante de campo aos oficiais comandantes. As forças são equilibradas, porém as deles foram renovadas e estão descansadas. Simularemos uma fuga ao enfrentamento no campo de batalha e seremos perseguidos. No momento em que a tropa do comandante Júlio entrar pela retaguarda do inimigo, nossa tropa dará meia volta e os derrotaremos. O nosso triunfo é surpresa e ela está na tropa do comandante Júlio. Ficando a sós com o comandante de campo, este foi explicando: comandante Júlio, o treinamento já indicou as peripécias que sua tropa enfrentará. Como a retaguarda dos bárbaros é uma formação escarpada, eles não a vigiam, não acreditam que possam ser atacados por essa região acidentada. Aí é que entra a sua tropa, que está escondida sobre a escarpa, aguardará o entrevero e descerá, com cordas, e os atacará, a pé, pela retaguarda. Não preciso lembrá-lo que o seu sucesso é o nosso e que o seu fracasso será a nossa derrota. Estamos prontos para a vitória. Faremos a nossa parte com a máxima eficiência. A tropa está disposta taticamente e preparada para colaborar no êxito total desta batalha, disse resoluto Júlio. A tropa de Júlio havia se deslocado por locais isolados, à noite, para não ser detectada pelos inimigos. Durante o dia descansava sob intensa vigília. A subida ao platô fora torturante, pelos acidentes naturais e por ser à noite, mas todos chegaram bem. A quantidade de cordas dava a impressão de ali ser uma fábrica desse elemento, porém era necessária para a descida que se efetuaria pelo lado escarpado. No pequeno espaço do platô a tropa se apertava, descansava e aguardava, com muita disciplina, para o momento da ação. O dia amanheceu morno. Um sol preguiçoso não se apressava em furar a neblina. A visão do campo de batalha era de uma nuvem. O silêncio fazia claro e alto o chilrear de vários pássaros, porém o ar dava a impressão de saturação, como se os deuses da guerra já ali estivessem, preparando os combatentes para a batalha. Lentamente o campo de batalha se fez visível. Ali no topo da escarpa Júlio observava, com sua tropa de prontidão, a mata de seu lado direito. Dessa mata surgiriam os inimigos bárbaros. Com efeito, as tropas gregas postadas e bem visíveis, de seu lado esquerdo, chamaram a atenção do inimigo e este se colocou em campo, avançando em turbas indisciplinadas sobre a tropa grega. Esta, com a aproximação dos bárbaros, logo aos primeiros entreveros fugiu, retirando-se com mínima resistência, a suficiente e necessária para que os bárbaros não desconfiarem. Com um sinal Júlio ordenou para o início da descida de sua tropa. Silentes e rápidos atingiram o campo de batalha e, da mesma forma organizada, atacaram os bárbaros pela retaguarda. A eficiência da tropa e a surpresa não permitiram grande resistência dos bárbaros, pois, quando se deram conta da tropa de Júlio os atacando e tentaram se organizar, a outra tropa já os estava contra-atacando. Desorganizados e atônitos foram facilmente derrotados. Com um mínimo de feridos e de modo surpreendente sem mortos por parte dos atenienses, o encerramento desta batalha ensejou uma vibração ímpar da parte vitoriosa. Essa vitória representava o fim do perigo bárbaro e um período de paz para Atenas. Atenas festejava retumbante vitória. Seu portão principal estava engalanado para os heróis que retornavam. Os oficiais comandantes desfilavam orgulhosos com suas tropas, os combatentes acenavam, abraçando e beijando a todos quantos podiam. Doçaria era distribuída pela população aos desfilantes. A alegria era total, mas Júlio não ligava para os festejos, estava perdido em pensamentos de reencontro com Carla, André e Petronio, enfim. Olá, Júlio, olhe lá no lado esquerdo do palanque, acho que te esperam, disse o comandante de campo. Júlio olhou e viu, grossas lágrimas correram, sentiu uma alegria quase incontida. Galopou frenético por entre os combatentes e estacou de frente ao palanque, pulou do animal e correu a enlaçar Carla, soluços e beijos sôfregos, o reencontro sonhado. Este é André. Foi Carla apresentando o piquerrucho. Júlio o pegou, com todos os cuidados,
Beijou com suavidade, com medo de machucá-lo. Ele não quebra meu amor. Sorriu Carla. Petronio o aguarda e recebe um forte abraço. Obrigado, meu amigo. Passaste por boas e bem cuidaste de todos. Agora estaremos juntos e mais tranquilos. Voltaremos para Petras. Colocou Júlio. Não sabes que recebemos uma casa em Atenas e que já nos alojamos. Só aguardávamos a sua chegada, meu amor. Diz Carla. Então vamos para casa. Respondeu surpreso Júlio, cheio de alegria e felicidade. Início de Paulo e Lúcia. Paulo era um dos mais destacados alunos do liceu, mais pelo intelecto que pelo físico. Seus 60 quilos distribuídos em 1,75 metros o tornavam visualmente mais magro, claro, cabelos loiros curtos, olhos acastanhados e bem vivos, bem tratado. Era filho único do conselheiro Adonis, portanto um bom partido para as casadoras. Frequentando as festas, encontros e saraus diversos, ele começou a notar a presença de Lúcia e se encantou com seu dinamismo, graça e poses aparentes. Lúcia era uma diva, embora abastada em certos dotes femininos tais como seios e coxas, 1,60 metros, loira, cabelos como plumas brancas, sempre soltos, esvoaçantes, irrequieta, vã, frívola e interesseira. Sua família fora muito rica, porém sofrera prejuízos e agora, quando muito, era classe média. Mas Lúcia não ligava para isso e se comportava, completamente, como se rica ainda fosse. Percebeu que Paulo se interessava por ela e passou a chamar a sua atenção, pois levantou os predicados econômicos dele, e estes a entusiasmaram. Numa festa na casa do conselheiro Adonis, Paulo decidiu se aproximar de Lúcia. Para isto ficou a observá-la de soslaio. Seus trejeitos o encantavam, seu corpo chamava-lhe a atenção, suas vestes delineavam seus contornos e faziam a mente febril de Paulo sonhar os mais eróticos momentos. Esperou os primeiros acordes da música e foi convidá-la para a dança dos pares. Dá-me a honra desta contradança, senhorita Lúcia. Ela que já ansiava pelo convite não pestanejou. Senhor Paulo, honra é toda minha, e levantou-se. Postaram-se junto aos outros pares, sem deixarem de trocar olhares cúmplices. Paulo estava encantado e Lúcia entusiasmada. Iniciada a dança, Paulo puxa conversa. Estou me sentindo como um menino, e faltam palavras para exprimir os meus sentimentos neste momento. Quando as palavras são minguadas em nossa boca, expressemos pelo corpo. Respondeu Lúcia com graça e pose provocante. Posso afirmar que bem exprimes pelo corpo. Porém eu não possuo essa qualidade, razão da minha dificuldade ante o esplendor das suas expressões. Disse Paulo arfando e olhando o ano todo. Os pares circulam, encontram e separam. Lúcia vislumbra um rápido comprometimento com Paulo. Ele a desnudara com os olhos e ela vibrara com isso, na volta provocaria mais. Completa a volta e, outra vez nos braços de Paulo, diz com provocante doçura, não sei porquê. Ao nos separarmos senti um frio horrível, estava me sentindo numa solidão, desamparada. Agora, em seus braços, tudo desaparece, volto a sentir calor, uma fornalha e me sinto totalmente protegida, mas ainda cansada, muito cansada. Paulo não acreditava, e na sua paixão não desconfiava de nada. A sua eleita estava aqui, em seus braços, afirmando que dependia dele. Nada mais o importava. Estava totalmente dominado pelos hormônios e estes já afetavam seu raciocínio. Impulsivo, imaginando cenas sexuais, coloca, existem outros ambientes mais acolhedores nesta casa Lúcia, eu gostaria de levá-la para que se restabeleça plenamente do cansaço, ficarei vigiando seu descanso. Lúcia percebeu que sua isca fora engolida, agora era só tomar cuidado para bem fisgar o peixe. Com fisionomia de cansada disse baixinho, sim. É uma ótima ideia, por favor, me conduza. Paulo, tremulante de excitação, envolvendo a cintura de Lúcia, conduziu-a para um aposento de visitas, ou seja, um aposento que atenderia a seus objetivos eróticos. Atravessaram ampla sala e adentraram num quarto finamente ornado e com bela cama de casal. As janelas estavam fechadas e Paulo, após arrumar a cama, afirma, espero que aqui esteja bem. Que possa descansar bastante. Ela olhou e ficou fascinada pelo luxo, pela oportunidade perfeita para os seus objetivos. Virou-se para ele e disse, sim, está ótimo,
Sei que descansarei protegida pelo nobre guardião. Preciso de ajuda. Você pode fazer isso, mas terá que fechar os olhos. O que você precisar eu farei. Respondeu ele. Para descansar preciso folgar minhas roupas, você vai desabotoar, mas ninguém pode saber. Sussurrou Lúcia. Pela minha honra, prometo o segredo total. Respondeu Paulo entusiasmado. Abra aqui nas costas. Sussurrou ela docemente. Ele se aproximou pelas costas dela, pegou o primeiro botão com dificuldade, pois tremia. Sentiu o perfume feminino envolvendo, como se fosse um abraço dócil, um turbilhão de desejos o invadiu. Segundo botão e, não aguentou, abraçou e trocaram um voraz e frenético beijo. Separam-se, ele a olha cheio de desejos e se entrega. Lúcia, eu amo, desejo-a para sempre, seja minha mulher. O que ela desejava estava pronto a ser realizado, dependia apenas de um sinal. Decidiu, sim Paulo, este também é o meu desejo. Quero ser tua para sempre, confio-me a ti. E o apertou mais contra o corpo, sabendo que aumentaria o desejo dele. Como o conselheiro Adonis era respeitado e conhecido por muitos, o casamento foi dos mais concorridos. Logo no primeiro ano nasce Luís, menino débil, necessitado de extremos cuidados, mas que sobrevive. Os casais. Após a volta da batalha com os bárbaros, Júlio cresceu em postos hierárquicos e no respeito pelos seus superiores ao seu firme comportamento militar. Aprendeu novas estratégias de guerra, leu algo de filosofias e não gostou. Mesmo mantendo a rígida postura militar, absorveu e gozou das benesses da vida social grega e, ainda, aumentou suas posses. Frequentava os altos círculos sociais e gostava disso. Percebeu que quanto mais subia, mais Carla se afastava dele. Sabia que ela o amava e que era fiel, mas ela detestava o modo de vida social dos ricos e poderosos. Dizia que aviltavam os sentimentos do coração. Para Júlio foram dadas tarefas importantes, e ele se desempenhava muito bem. Todos estavam contentes pela sua atuação militar, mas, lá não é campo de batalha. Pobre Carla. Carla amou Júlio, de paixão, até ele voltar ao lar. A partir disso ele foi se dedicando, cada vez mais, aos interesses dos cargos que a foi ocupando. Ela foi mudando, seu amor foi se tornando maternal, sentia no seu íntimo que devia protegê-lo, orientá-lo. Porém ele não ouvia os conselhos, as orientações. Só restava orar aos deuses. Lúcia percebeu que, após o nascimento de Abadia, o braseiro da juventude esfriou. Paulo se tornou frio e distante, embora respeitoso. Sempre tinha uma desculpa para não atender aos apelos da sua carne. Tornara-se, para ela, um dedicado e respeitoso irmão. Não a maltratava. Não a humilhava. Comprava de tudo o que era necessário, e até supérfluo, enfim, era um maravilhoso irmão. Paulo sofreu muito quando descobriu que, a Lúcia casada, era completamente diferente daquela que acreditava ser quando solteira. Ainda no ímpeto do sexo, a verdadeira Lúcia era mascarada, porém, com o passar do tempo foi caindo essa máscara. O cruel momento foi quando ela se descobriu grávida de Abadia, passando a reclamar de forma constante, sendo comum o emprego das frases seguintes: veja o que você fez comigo. Eu mal havia voltado ao corpo antigo e, novamente, vou ser deformada. Você só pensa em ter crias. Não pense em mim. Eu tenho sentimentos, quero gozar a vida. Que esta seja a última maldita cria que tenho. A partir dessas manifestações Paulo decidiu manter todos os compromissos de amor, exceto os ligados ao sexo. Passou a se dedicar ao estudo de filosofias e ajudar os mendigos e necessitados. Ocupou todo o seu tempo disponível com tarefas que julgava úteis. Fugia dos reclamos de Lúcia pelo sexo. Procurava desesperadamente por uma consolação, orava aos deuses pedindo. Sofria escondido. O encontro de Júlio e Paulo. O tempo é o nosso maior amigo ou, também, inimigo. Parece que foi ontem. A juventude. As ideias e os ideais. As lutas para atingir sonhos, e alguns se revelando como pesadelos. Amigos que ficaram nos campos de batalha, entregando suas vidas e indo morar junto aos deuses. A minha ascensão a conselheiro e toda a caminhada vão atingindo seu fim. O tempo me cobre o espaço concedido e me espera breve. Hoje olho e vejo meu filho a quem passarei o bastão,
Irei para o repouso dos anciãos e o novo conselheiro, Paulo, seguirá por caminhos que só o tempo mostrará se certos ou errados para ele e nosso país. Assim falou o conselheiro Adonis. Era um conselho de pai para filho. A multidão de convidados, presentes à despedida de Adonis e assunção de Paulo, era formada pela mistura de políticos, militares, cientistas, negociantes e artistas, enfim, a classe dominante na Grécia. Júlio, agora destacado militar e influente personalidade, desfilava entre os convivas conduzindo Carla para os cumprimentos ao novo conselheiro. Aproximam-se de Paulo e Júlio o saúda. Conselheiro Paulo, eu lhe desejo muita prosperidade e sucesso. Coloco-me ao seu dispor, assim como estive de seu pai. Sou grato pela sua dedicação à pátria, conheço bem a sua história através de meu pai, sei que poderei contar com seus préstimos nas situações que a pátria exigir, possui grande valor comandante Júlio. E olhando para a acompanhante de Júlio, com ternura, no aguardo, ouviu de Júlio, minha esposa Carla. Não é sem razão que Júlio tem lutado bravamente, bem mereces um herói como ele. E colocando a mão no ombro de Carla diz, cuide dele para que ele cuide de todos nós. Ela sorriu pela observação e com uma mesura se afastou acompanhando Júlio. Carla achou estranha a atitude de Júlio defronte à esposa de Paulo. Ele demorava em cumprimentá-la com uma expressão facial que ela já havia visto em algum lugar e tempo. Carla, disse Júlio, despertando e recuperando sua habitual postura, esta é a Lúcia, a esposa do conselheiro Paulo. Cumprimento-a pelo seu marido, tão jovem e já com grandes responsabilidades. Eu a cumprimento pelo seu bravo comandante, apenas estranho que não nos frequentemos. Estou convidando-os para neste final de semana ir à nossa casa de campo. Teremos uma caçada de javalis, não aceitamos qualquer recusa. Temos acomodações que reservarei para toda a sua família. Ao término da cerimônia procurarei, vão se divertir e comer. Magnífico, a esposa do conselheiro gostou de você a ponto de nos convidar à intimidade familiar. Disse Júlio para Carla. Carla não estava gostando nada do que estava acontecendo, porém não deixava transparecer e respondeu, creio que não conseguirei me acostumar com o modo de vida dessa gente. Fui criada com os simples valores do trabalho constante e da honra. O que vejo aqui é uma bajulação de pessoas e de cargos. Na realidade Carla estava detestando esse modo de vida e tentando, embora não soubesse o porquê, evitar a companhia de Lúcia. Não havia gostado dela, não parecia digna de confiança. Júlio, percebendo a indiferença de Carla ao ambiente social, prossegue falando, querida Carla, raciocine. O contato amigável com os poderosos nos torna poderosos. Nós podemos viver à nossa maneira e muito bem, mas você já pensou nas oportunidades que essa amizade abrirá para nossos filhos? Estar ao lado dessas pessoas é estar próximo das oportunidades e das facilidades. As ocasiões de trabalhos e negócios são enormes. Não podemos negar isso aos nossos filhos. Carla levou um choque. Não havia pensado nisso. Apenas julgara num momento de, talvez, ciúmes. Lúcia era uma mulher acostumada à elite, bonita e expansiva. Desarmou-se e concordou com Júlio. Você tem razão. Vou ter que aceitar e o farei do melhor modo possível, pelo bem de todos nós. No final da semana Júlio e toda a família chegam à casa de campo de Paulo. Lúcia vem recebê-los ainda no coche. Carla. Que ótimo virem. Eu estava duvidando, mas agradeço por aqui estarem. Abraçou-a e foi apresentada. Esta é Benta, nossa caçula. E apontando os desmontados, este é André o primogênito e este é João, o do meio, aquele já conheces. Salve Júlio, que bom revê-los e conhecer a sua família. Entrem para que eu lhes apresente a minha. Na enorme sala estão várias pessoas conversando. Paulo se adianta para Carla e diz, não pensei que gostasse de caçada, salva com Júlio, seja bem-vinda. E cumprimentando Júlio, estás pronto para uma especialidade minha? Caça ao javali. Quero ver se me derrotas nesta caçada. E abriu um largo sorriso. Acredito que não sou bom nesse tipo de caçada. Trouxe meus filhos para se divertirem, André, João e Benta. Paulo falou, olhando para eles e sorrindo. Sejam bem-vindos. Conheçam nossos filhos, Luiz, Ivani e Ebadia. Todos se cumprimentaram de modo comum, salvo André e Ivani. Suas mãos pareciam que grudavam e não conseguiam se soltar.
tais quais velhos companheiros se encontrando depois de longa separação. Os jovens foram para uma ala da casa, ficando os casais em outro setor. Carla não estava à vontade e se esforçava para não demonstrar. Se animou quando Lúcia informou: 2 grupos serão formados, um será dos caçadores e outro dos passeadores. Os de caçadores sairão daqui a pouco e os passeadores irão mais tarde, para o riacho e a lagoa num outro lado da propriedade. Júlio, eu prefiro ir passear, estou um pouco cansada, afirmou Carla. Está bem, querida, cuide-se. A rotina diária da casa não é fácil, aproveite para descansar. Veja se uma das crianças quer ir com você, concluiu Júlio. Carla procurou os filhos e, os achando, perguntou: quem quer ir passear comigo? Eu vou tomar conta de mamãe enquanto o papai e vocês vão à caça, respondeu sôfrego André. Carla, estranhando a euforia com que responder André, percebe algo escondido nisso, e o experimenta. Muito bom, queridinho. Os filhos de Lúcia vão ao passeio? E André se entrega, só Ivani e mamãe. Ficando vermelho por ter se traído no interesse. Pareceu-me ser boa moça, não precisa se enrubescer, porém converse bastante com ela e não se preocupe comigo, procure conhecê-la bem e depois me fale. Os cães acuaram uma manada de javalis. Os caçadores atropelaram para o local a fim de matá-los. Antes que os cavaleiros chegassem, a manada se dividiu em 2, indo uma para cada lado. Paulo comandava e, sabendo do fato, gritou: dividam-se, metade para aquele lado e metade para este. O tropel dos cavalos entre os arbustos era impressionante e perigoso. Lúcia, excelente amazona, ponteava na turma, estava a ponto de flechar um dos animais. Distraída da trilha, não percebe um obstáculo e, neste momento, seu animal refuga violentamente, arremessando-a contra uma sebe, o que amorteceu sua queda. Não se feriu muito, porém, ali na sua frente, parado e ameaçador, estava um enorme javali, com seus dentes pontiagudos prontos para dilacerá-la. Ele avançou em disparada sobre ela. Lúcia, terrificada pela visão, gritou, fechou os olhos e aguardou. Ouviu apenas um silvo e sentiu sobre si o corpo do animal se estremecendo e o ruído do ranger de dentes. Não sentiu dor, abriu os olhos e viu Júlio retirando de cima dela o animal flechado. Percebendo que ela abria os olhos, Júlio, demonstrando preocupação, pergunta: Lúcia? Lúcia está sentindo-se bem? Está ferida? Acho que machuquei a perna, mas, se me carregar, estará tudo bem. Mentiu a interessada Lúcia. Júlio pegou-a nos braços facilmente e sentiu o seu calor. Tremeu pelo sentimento que o invadiu. Lúcia se deliciou ao sentir aqueles fortes braços e o contato do corpo quente de Júlio. O seu corpo já saudoso das delícias da carne incendiou-se e, olhando cupidamente nos olhos dele, murmura: parece que estou nas nuvens. Seus braços fortes me fazem sentir protegida. Seu corpo me transmite calor e, assim, sinto-me feliz. Paulo, informado do acidente, se encaminha para o local. Encontra Júlio carregando Lúcia. Se preocupa e pergunta: como está a Lúcia? Estou com a perna dormente. Nada mais grave. Pode ficar tranquilo. Júlio matou o javali antes que ele me matasse. Júlio coloca Lúcia sobre uma manta que Paulo havia estendido na relva. Fica olhando Paulo acariciar Lúcia. Sente algo diferente, como se fossem ciúmes, ou seria inveja. Tenta afastar esses sentimentos. A fina educação dela deve tê-lo confundido. Diz a si mesmo que Lúcia é a esposa de Paulo e que deve respeitá-la. São famílias amigas. Carla se distrai admirada com o passeio de Sparivani. Realmente linda é a paisagem deste lugar. O rio é límpido e sereno. A lagoa convida ao passeio de barco. Tudo calmo propiciando momentos de leve repouso. Sempre achei este local lindo, mas acho mais importante as pessoas que estão aqui. Colocou Ivani. Carla brinca, olhando sorridente nos olhos dela. Será que posso acreditar que você se refere a alguém que hoje está aqui? Não é assim, Ivani. Ivani corou, fez uma pausa e perguntou: me perdoe se sou inconveniente, mas como ele ficou assim? Carla entendeu o interesse. Não há nenhuma inconveniência, querida Ivani. André, aos 5 anos, como diariamente fazia, brincava com João, de 1 ano, para distraí-lo enquanto eu fazia os trabalhos da casa. Nesse dia João estava com um ponteiro na mão,
Gostava de bater algo na cadeira ou na mesa para ouvir o barulho. André fazia caretas, indo e vindo para perto de João, e este de alegria batia o ponteiro na madeira. Num momento em que André se aproximou mais, inesperadamente João cravou o ponteiro no olho de André. Foi um tormento terrível, uma agonia infindável pelo sofrimento de André, no momento e no tratamento doloroso. Mas o mais importante de tudo, foi a reação de André. Tão logo se recuperou, ainda no tratamento, sob nossos olhares preocupados, pegou João carinhosamente, colocou-o na cadeira, deu-lhe um pedaço de pau e voltou à brincadeira antiga, ao vai e vem, como se nada houvesse ocorrido. Ele amava e ama João intensamente. Foi lindo o modo como reagiu. Nunca demonstrou qualquer preocupação por perder aquele olho, nem se importa com a observação dos outros para com a cicatriz. Com os olhos marejados Ivani sussurrou. Eu senti uma paz impressionante partindo dele e me envolvendo, algo mais que não tenho como descrever. Conforme conversávamos e passeávamos, era como se um velho amigo, um irmão, um pai ou mãe, sei lá o que era esse algo mais, só posso dizer que é lindo e vem dele. Espíritos de várias e várias jornadas se reencontram, sob mantos de carne que ocultam histórias diversas, de alegrias incontáveis a tragédias terríveis. Mas a carne não consegue esconder as vibrações de seu possuidor e, assim, os companheiros e adversários de ontem se descobrem em nuances de amor e ódio. A amorosa lei de Deus, através da justíssima ação e reação, coloca à frente os devedores e os credores e, aí, vai funcionar o livre-arbítrio de cada um. A algazarra era total com a volta dos caçadores. Era a hora das histórias típicas de pescadores e caçadores. Paulo organiza a pesagem dos animais abatidos e anuncia: o segundo melhor abatedor é Júlio. 32 pesos. E o primeiro, o melhor, o maior caçador, com 33 pesos, sou eu. Paulo recebe vivas, urros. Lúcia sorrindo vai, assumindo, fala: meu querido amado, não foi justo e isso me deixa muito triste. Surpreso pela inesperada interferência, questiona: o que foi que fiz de injusto, minha cara esposa? Lúcia se coloca de pé, faz pose de deboche e olhar igual, volteia mirando a cada um e diz: foram contados todos os javalis abatidos. Se fosse só por isso o resultado estaria justo, mas ninguém, e nem o meu amado marido, lembrou que eu fui abatida por um javali e o meu peso devia ser contado para o caçador que me desabateu. O que achas, querido? Na euforia do momento, Paulo aceita a brincadeira. As mulheres usam critérios esquisitos para julgar. Acho que todos devem votar, afinal não somos uma democracia. Quem acha que Lúcia está certa, levante o braço. Vendo que a maioria, gargalhando, levantar o braço, Paulo proclamou: procurarei uma mulher bem magra na próxima vez que casar e que seja leve e muda, pois o peso e a fala desta me derrotaram. Portanto, de acordo com a maioria de consciência embebedada, proclamo o novo vencedor da caçada, é Júlio. Sob as gargalhadas de todos, deu a Júlio o troféu do vencedor. Era uma coroa de dentes de javalis. Nuances do amor e do ódio. Os irmãos estão na varanda da casa conversando. André divaga: eu nunca poderia imaginar que as coisas mudassem de maneira tão rápida. Até uns dias atrás estava pensando em como seria encontrar alguém para companhia. Imaginava várias possibilidades físicas. Elas poderiam ser louras ou morenas, negras, amarelas, altas, baixas, gordas, magras, feias, bonitas, calmas ou nervosas. Enfim, de todas as possibilidades imaginativas que eu posso formular com o meu conhecimento. Com tudo isso nunca, mas nunca mesmo, eu cheguei perto do que está ocorrendo. É completamente diferente de tudo que imaginei, e é maravilhoso. É sublime. Sublime, André. 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 Está sonhando acordado, irmão. O chão é aqui, desça das nuvens. Insistiu Benta. André, distraído, apenas resmungou: é delicioso, suave, convém pensar bem no que está ocorrendo, André. Colocou João, com uma ponta de inveja aí entendendo, pois também ficara deslumbrado por Ivani. André calmamente responde: e por acaso acreditas que não pensei bem? Pensei até demais. Depois daquele dia foram vários os encontros, em todos eles senti que a minha admiração por Ivani crescia. Ela consegue antecipar meus pensamentos e minhas vontades,
Em contraposição eu sinto e faço o mesmo em relação a ela. Parece até que um é o outro e vice-versa. Tenho certeza que achei a companheira de minha vida. Benta, sem deixar transparecer o ciúme pelo irmão, expressa, embora que eu seja a mais nova, posso garantir que engano um homem durante o tempo que eu quiser, sendo suficiente que tenha esse interesse.